E aí, pessoal, tudo bem? Comigo tudo certo? Demorei um pouquinho para fazer esse vídeo do mês de junho, justamente porque eu não estava conseguindo colocar em prática as minhas linhas de pensamento criativos. Ah, que coisa, né? Já que esses vídeos não são vídeos de previsões, e sim de reflexões, eu queria trazer alguma coisa que eu tivesse ali vivenciado, que pudesse compartilhar com vocês, para que juntos a gente pudesse pensar nessa evolução. Então eu escolhi o naipe de espadas do baralho de tarô, já que o naipe de espadas ele se trata do elemento ar e também dos pensamentos criativos. Até que ponto a gente fica aprendendo os nossos pensamentos criativos e não coloca eles em prática? A comunicação está aqui na cabeça, ela nasce daqui a ideia, mas ela precisa se expressar de alguma forma. E você está disposto a romper barreiras? Como é que você está desenhando ou escrevendo o roteiro da tua vida até agora? Esses dias eu estava caminhando na rua, que eu gosto bastante de caminhar, porque ali me vêm muitas ideias na cabeça, e eu fiquei pensando numa frase que acabou virando uma música, que eu vou encaixar em algum momento, em algum lugar. E é uma música assim, ó. Rompi, rompi, barreiras, rompi, 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 para chegar aqui. Quais as barreiras que você já rompeu para chegar onde você está nesse exato momento? Já parou para pensar nisso? Enfim, antes de falar um pouquinho das cartas do naipe de espadas que eu trouxe hoje para o vídeo do mês, eu vou trazer uma carta aqui, das cartas do Caminho Sagrado, que é a carta 19, Cara Pintada. A cara pintada é a autoexpressão. Já que a gente está em junho, que é um mês que é regido basicamente, assim, quase o mês todo, pelo signo de Gêmeos, que é um signo da comunicação, até que ponto você está preparado para comunicar as suas ideias, a sua autoexpressão? E a sua autoexpressão não está só na comunicação verbal. Está na comunicação da sua aparência, como é que você se apresenta, como é que você sente que a sua aparência está diante das pessoas, como é que você coloca no mundo. Porque ou você se coloca ou você é colocado. E a autoexpressão é uma forma de você colocar as suas ideias em prática. É uma forma de se apresentar. Qual que é o teu layout para que você se apresente para o mundo e para que ele devolva para você aquilo que é teu por merecimento. Ou seja, para que nasça aquilo que você plantou. Você é fiel com os seus sentimentos? Você é fiel com os seus ideais? Você é fiel com aquilo que você quer fazer? E essa é a reflexão do mês aqui, do baralho xamânico, da carta do cachorro, que é a carta da fidelidade. E a fidelidade não é só o ser fiel com quem está à sua volta, é principalmente você ser fiel com você. Você sendo fiel com você, você consegue desenvolver a fidelidade com todo mundo que estiver contigo, certo? Fica aí essa reflexão. Queria dizer para vocês, então, vamos começar a reflexão do As de Espadas aqui. Quanta reflexão, né? Reflexão, reflexão, reflexão. Mas, enfim. O As de Espadas, que é a primeira carta do naipe de espadas do baralho, ela traz aqui aquele momento que, assim, independente do que você queira, né, fazer, a gente sempre tem um ponto de partida. Qual é o ponto de partida para que você comece a executar as coisas que precisam ser executadas e aí colocar suas ideias em prática? A gente parte de um ponto. Então é bem importante saber em que lugar dessa jornada que você está, em que barreira que você acabou de romper ou que você quer romper naquele momento, para que você consiga aí tomar a iniciativa. E quando você toma a iniciativa, você chega no 2. O 2 é sempre aquele impasse, que é a hora do momento da decisão crucial. Está no ponto de partida e você fala, mas agora é isso que eu vou fazer primeiro ou isso? Qual é a decisão que vai rolar? Eu preciso primeiro resolver tais coisas para conseguir desenvolver esse empreendimento? Ou essas aqui eu vou deixar para depois e vou priorizar outras? Então aqui essa carta do impasse, não dá para querer resolver tudo e fazer tudo ao mesmo tempo. A gente começa a desenvolver, né, destrinchar o nosso pensamento criativo e as nossas ideias para que elas vão se efetivando. Uma de cada vez e uma por vez. Mas é importante tomar essa decisão e entender como e por que você quer fazer aquilo e ir traçando as suas metas de estratégia. E a gente se depara muitas vezes, quando a gente toma uma atitude e quer tomar um ato criativo e colocar em prática um empreendimento ou uma ideia, com alguma coisa que às vezes está presa. No meio do caminho dá aquela encralacada, né? Dá uma travadinha. Porque às vezes tem algumas coisas que se prendem que são um pouco mais profundas. Então, para que uma ideia possa se desenvolver, né, de uma forma efetiva, você tem que romper com algumas questões.
romper com algumas crenças limitantes, com algumas coisas que você repete na sua vida e que te impedem de dar aquele salto. Né? E isso é o grande conselho do Três de Espadas, quando você elimina. E eliminar, gente, não é simples. Falar é maravilhoso. Estão eliminando tal coisa, não. O eliminar normalmente tem um pouquinho de dor. Né? Tem aquele movimento que você tem que ter uma ação interna e ser forte o suficiente para bancar aquilo que você quer eliminar, para que você comece a ter novas posturas e novas atitudes. Para aí abrir esse espaço vazio. Olha só, a decisão não é nada diante disso, ela é só um ponto de partida que ela começa a ser destrinchada no decorrer do caminho. E aí a gente vai para esse campo do 4 de espadas, que é o campo de falar, opa, como é que está até agora? Tomei uma atitude, certo, tomei uma atitude. E aí agora o que eu faço com essa atitude? Tomei uma decisão entre uma das coisas, eliminei algumas coisas, e aí é o momento que você para olhar tudo que foi organizado até então para dar sequência ao pensamento criativo, o que vale a pena, se você tem que mudar alguma estratégia, mais ou menos, é quase o meio do caminho, né? Você fica assim, ah, não, tá. E aí você dá uma reconectada, uma reorganizada em tudo que você precisa fazer e chega no 5. O 5 é aquele momento que você às vezes procrastina. Você tem que tomar alguma atitude e a gente tem essa força do Apolo, né, aqui na carta. E o Apolo, normalmente, também ele pode chegar na energia de alguém que chega para você e fala assim, fio, vamos lá, a água bateu na bunda, né? Vamos levantar, vamos correr, vamos circular e vamos fazer com que as coisas aconteçam. Então, o 5 de espadas é um momento que fala assim, ó, estou com as minhas armas, as minhas atitudes na mão, e o que eu faço com isso agora? Agora eu preciso tomar uma atitude para ir atrás do meu objetivo de uma vez por todas. Chegou o momento de ir pro local. E aí você vê exatamente onde está o seu objetivo, dos quais você está querendo, né, colocar em prática, e parte para a jornada. Normalmente, quando a gente vai efetivar a mesma coisa, fica um pouco turbulento, né, internamente, os nossos sentimentos se alteram, potencializam linhas de pensamento, linhas de comunicação, mas nesse momento você não pode perder o foco, você tem que ter clareza e objetivo para sacar o foco que está lá na frente, né? As armas estão muito bem guardadas para saber, as armas são as estratégias, quais são as estratégias de comunicação e de pensamento que você vai usar para efetivar o seu objetivo, né? E continua, e segue o baile. Ou o fluxo, como vocês preferirem. E aí, quando a gente chega no lugar, a gente tem que fazer um mapeamento desse campo, né? O campo desse local, o campo de visão. Como é que está essa zona desse lugar? Como é que eu vou servir-me das minhas próprias estratégias para que eu use a minha comunicação, que eu use a minha criatividade, a minha linha de pensamento de maneira efetiva. Então, eu não entrego tudo de uma vez. Eu faço um mapeamento para que as coisas se organizem. Esse é um momento de preservação, né? Quando a gente está para efetivar esses objetivos, a gente também... Essa preservação é diferente da meditação para entender qual é a estratégia. Aqui a estratégia já foi feita, aqui a gente já sacou o objetivo, aqui é um mapeamento de preservação para que a gente use e empreenda a força no momento exato para que as coisas se concretizem. E aí foi, né? Chegamos lá no momento de concretização, etc e tal, e aí a gente tem que lidar com alguns fantasmas que às vezes voltam, né? O 8 de espadas, ele vem muito com essa questão de, tipo, nossa, mas será que eu tô fazendo certo? Será que eu devia falar desse jeito? Será que eu devia agir desse jeito? Nossa, acho que eu não fiz a escolha lá atrás, eu devia ter feito outra coisa. Meu, você já tá ali, no meio do processo. Então, se aquilo veio para você intuitivamente e forte, de uma forma que você tem que executar, não é agora que você vai lamentar e pensar porque você não escolheu outra coisa. Já foi. É o momento de você, então, dar o gancho final, né? Pegar as energias de esclarecimento que já apareceram para você, para que você consiga efetivar os seus objetivos. E dar uma calada, né? Nessas vozes internas, nesses fantasmas que às vezes ficam assombrando a gente, achando que a gente devia ter feito de forma diferente, né? O cérebro é muito inimigo, às vezes, numa parte racional. Para que a gente consiga efetivar aquilo que foi sentido internamente. E aí vamos lá que a gente consegue, né, efetivar determinadas coisas. E aí temos essa energia do 9, quando a gente já eliminou, mas esses fantasmas insistem em querer reafirmar. E aí é onde dá um pouco de medo, quando a gente já normalmente falou, verbalizou, concretizou, praticou, enfim...
tem essas questões do tipo, nossa, mas não, e se depois que eu já fiz isso, agora vai acontecer tal coisa? Não vale a pena a gente ter medo do que não aconteceu. Se a gente tiver medo do que já aconteceu e alimentar pensamentos negativos para um futuro, a gente está dando vida e potência para uma coisa que nem existe. Então foque naquilo que já se concretizou, naquilo que é efetivo nesse momento e alimente coisas positivas lá para frente. Porque daí você vai dar vida para o que é positivo. Isso é fundamental. Porque quando a gente é justo com a gente mesmo, fechando aqui o 10, essas vozes não querem dizer nada. Elas só servem para deixar a gente exaurido e em dúvida. Se a gente é justo, se a gente é honesto, se a gente tem clarezas nesses ideais dos nossos pensamentos, da nossa comunicação, da nossa autoexpressão, da nossa fidelidade conosco e com as coisas que a gente está fazendo, essas vozes que dão asas a esses medos, elas deixam de existir, certo? E eu vou dar uma dica para vocês bem legal, sobre como eliminar o medo, né? Gente, não dá para eliminar o medo de uma hora para outra. Cada um tem o seu, são em proporções diferentes, né? Mas como isso aqui também é um canal holístico, eu gosto de falar algumas coisas. Respiração. Se depara diante de uma coisa que te assusta, que te deixa apreensivo, para. Respira. Conversa com essa coisa, escreve o que está te dando medo e por quê. É importante que fique claro para você. E isso é aquele meados do 4, onde você olha para essas questões e tenta resolvê-las da melhor forma possível. Outra coisa super legal, um banho de cravo. Ferve uma panela com água, joga 7 punhados de cravo da Índia nessa panela, coloca também uma colher de mel. Depois toma o seu banho normal, coa, né, aqueles cravinhos, tira aqueles 7 cravinhos dali e joga do pescoço para baixo. Isso ajuda a dar uma acalmada, a dar uma aliviada e dar uma potencializada na sua coragem, tá certo? Bom, o vídeo de junho foi esse, né? Não se esqueça de todas as barreiras que você rompeu para chegar onde você quer. Rompa cada vez mais barreiras em você mesmo, barreiras da sua linha de pensamento, barreiras que você coloca antes mesmo de existirem. Perceba que muitas vezes elas podem ser invisíveis aos olhos dos outros, mas gigantescas aos seus olhos. Então, olhe com os olhos da coragem, olhe com os olhos da clareza, da autoexpressão e da comunicação efetiva. A gente sempre se torna aquilo que a gente acredita que a gente é. Um beijo, que esse inverno seja super aquecidinho para todos nós e aquecimento interno, que as batidas do coração possam vibrar a sua emoção e o seu pensamento. Um beijo, até julho, até o próximo vídeo.